Fala, champs! Tudo bom? Na aula de hoje vamos começar a estudar a bioenergética. Vamos iniciar essa aula aprendendo um pouquinho sobre fotossíntese e quimiossíntese. Então, champs, bioenergética é o processo de obtenção de energia. Então, se você tem um organismo que é autotrófico, ele vai produzir o seu próprio alimento. Já um organismo que é heterotrófico, ele vai ter que consumir o alimento, né? Ele vai ter que obter esse alimento por fontes externas. Nos organismos autotróficos, o alimento ele é produzido geralmente por fotossíntese ou quimiossíntese. Já nos organismos heterotróficos, aqueles que não produzem o seu próprio alimento, eles vão realizar apenas a respiração celular. Agora atenção, champs, os organismos que são autotróficos, como por exemplo as plantas, elas vão apresentar a fotossíntese e também vão apresentar a respiração celular. Já nos organismos heterotróficos, eles vão apresentar apenas a respiração celular, visto que eles não vão conseguir produzir o seu próprio alimento. Então olha aqui, champs, a fotossíntese, resumidamente, acontece da seguinte forma. Os organismos fotossintetizantes, eles vão utilizar gás carbônico e água, juntamente com a energia luminosa, para produzir moléculas orgânicas e liberar gás oxigênio. Já no caso da respiração celular, os organismos eles vão pegar essas moléculas orgânicas juntamente com o gás oxigênio para produzir ATP, para produzir energia. Ao final desse processo, você vai ter a liberação de gás carbônico e água. O ATP ele vai fornecer energia para a maioria do trabalho celular. Então, poderia dizer que esse ATP é um tipo de energia térmica. Então, temos aqui, na fotossíntese, a energia luminosa está sendo utilizada para produzir moléculas orgânicas. No caso da respiração celular, as moléculas orgânicas estão sendo utilizadas para produzir energia térmica. Beleza, champs? Vamos aprofundar um pouquinho sobre a fotossíntese. No processo de fotossíntese, champs, fica ligado no seguinte. Ela vai apresentar duas fases. Na primeira fase da fotossíntese, essa fase daqui, a gente vai chamar de fase clara. E nessa fase daqui, onde ocorre o ciclo de Calvin, vamos chamar de fase escura. Vamos nos atentar ao seguinte. Na fase clara, você tem aqui a entrada da água, juntamente com a luz, e a saída de gás oxigênio. O que está acontecendo aqui, champs? Aqui está acontecendo um evento que a gente chama de fotólise da água. Então, é o processo de quebra da água por conta da luz que vai liberar hidrogênio e vai liberar gás oxigênio, tá? Fazendo balanceamento aqui, né, champs? Vamos ter o seguinte, para acontecer essa liberação daqui, devido à fotólise da água, eu preciso de duas moléculas de água para sofrer fotólise. E aí dessa fotólise eu vou ter a liberação de 4 hidrogênios e vou ter a liberação de 2 oxigênios, tá bom? Vou ter a liberação também, champs, só para complementar aqui, vou ter a liberação também dos elétrons. 4 elétrons também. Então, champs, nessa primeira etapa aqui da fotossíntese, a fase clara, né, ou fase luminosa, a água ela será quebrada por conta da luz. Porque é o seguinte, essa luz, champs, ela vai excitar a molécula de clorofila e vai fazer com que essa molécula de clorofila perca um elétron. A água, como ela é um ótimo doador de elétrons, ela vai ser quebrada para doar esses elétrons para a clorofila que perdeu esses elétrons. Então, por isso que essa fotólise da água ela vai acontecer. Só que veja, champs, esse hidrogênio aqui, que está sendo liberado, esse hidrogênio, ele não pode ficar livre daqui. Ele tem que ser transportado. Esse hidrogênio que está aqui, champs, ele vai ser transportado para o ciclo de Calvin. Então, aqui você vai ter o seguinte. Existe um transportador chamado de NADPH, e esse transportador ele vai capturar esses hidrogênios e os elétrons que estão também livres nessa região. E esse NADP, quando ele captura
esse hidrogênio, né? Ele é um transportador de elétrons, ele é um transportador de hidrogênio, ele vai virar o NADPH. Então é isso daqui, ó. O NADPH, ele está saindo da primeira fase da fotossíntese. Então vamos lá, mais uma vez. Quem é que está entrando na fase clara? A água e a luz. Quem é que está saindo da fase clara? O gás oxigênio, o NADPH, e também essa fotólise da água acabou produzindo ATP. O gás oxigênio, Champs, que foi liberado aqui nessa primeira fase, ele já vai embora. Não vai ser utilizado mais para nada. Então, todo o gás oxigênio que é liberado pela fotossíntese, esse gás oxigênio, ele é originado a partir da fotólise da água. Muita gente acha que esse gás oxigênio daqui, ele é produzido porque a planta vai assimilar o gás carbônico. Cuidado, viu, Champs? Não vai errar isso não. O gás carbônico, ele só vai entrar depois que o oxigênio já saiu. Tranquilidade? Então veja o seguinte, na segunda fase da fotossíntese, que a gente vai chamar de fase escura ou simplesmente ciclo de Calvin, olha quem é que está entrando agora. O gás carbônico está entrando no ciclo de Calvin, o ATP, que veio da primeira fase, e o NADPH, que também veio da primeira fase. Então, Champs, fica ligado no seguinte, qual é o objetivo da fotossíntese? O objetivo da fotossíntese é produzir glicose, não é? Vou botar aqui a fórmula da glicose para vocês, C6H12O6. Mas você já sabia disso porque você é um Champs, você é um danadinho. Então veja o seguinte, todo carbono da glicose está vindo desse carbono daqui, ó, do gás carbônico. Todo oxigênio da glicose, ele está vindo do oxigênio do gás carbônico. E todo hidrogênio da glicose está vindo daqui, ó. Quem está trazendo hidrogênio é o NADPH. Ele está pegando todo o hidrogênio que foi liberado na fotólise da água e transportando esse hidrogênio até o ciclo de Calvin para poder adicionar aqui, ó. Então veja que o processo de fotossíntese é simplesmente para poder montar a molécula de glicose, como se fosse um quebra-cabeça. O carbono você tira de um lugar, o hidrogênio de outro, o oxigênio de outro. Beleza, Champs? Então veja, na segunda fase da fotossíntese, na fase escura, ocorre a assimilação do gás carbônico, a entrada de ATP, a entrada de NADPH, ocorre uma série de transformações aqui, né? Tem um monte de nome estranho, Champs. Como isso aqui é uma revisão, não vamos aprofundar tanto. Então você tem a ribulose bifosfato, você tem o 3-fosfoglicerato, né? Você tem o 3-GP que é formado aí, né? Dependendo do objetivo daquela célula, vai formar glicose, vai armazenar, vai formar sacarose, enfim. Tá? Então vai acontecer uma série de transformações aqui. Coloquei a glicose porque a glicose é o principal produto que será formado aqui. Uma outra informação, Champs, que merece um pouquinho de atenção, é que existem duas enzimas aqui que vão ser responsáveis pela fixação desse gás carbônico. A principal enzima é chamada de rubisco. A rubisco é uma enzima responsável pela captação e fixação desse gás carbônico para ele participar do ciclo de Calvin. Geralmente essa rubisco está associada a plantas do tipo C3. Já a PEP carboxilase é a enzima que está associada à captação do CO2 em plantas C4 e CAN. Beleza, Champs? Existem alguns seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, mas eles não vão utilizar a luz como fonte de energia. Nesses seres vivos, eles vão utilizar reações químicas como fonte de energia para produzir substâncias orgânicas. Então, por exemplo, temos aqui o processo de quimiossíntese. Fotossíntese usa a luz para produzir matéria orgânica, para produzir molécula orgânica. A quimiossíntese usa a reação química para produzir moléculas orgânicas. Então, toda quimiossíntese ela vai apresentar duas fases. A primeira fase, que é a fase de obtenção daquela energia, que é da oxidação das substâncias inorgânicas,
E a segunda fase é a fase de assimilação do carbono e formação da glicose. Então, por exemplo, nessa reação quimiosintética nas nitrosomonas, a gente vai ter o seguinte: a amônia, ela será oxidada e transformada em nitrito. Então, esse processo de oxidação da amônia em nitrito libera energia. Essa energia que foi liberada nessa reação química, ela será utilizada como fonte de energia para essa segunda reação química. E veja como essa segunda reação química aqui, ela é parecidíssima com a fotossíntese, não é? Você tem o gás carbônico entrando na reação, juntamente com a água, na presença dessa energia para formar o quê? Formar glicose, formar o próprio alimento. E liberar também gás oxigênio. Um outro exemplo, agora uma reação quimiosintética nas nitrobactérias. O que é que ela vai fazer? O nitrito, substância inorgânica, vai ser oxidada. E aqui a gente vai ter uma substância inorgânica oxidada, o nitrato. E aí esse processo de oxidação do nitrito em nitrato vai liberar energia. Essa energia será utilizada no processo de transformação de gás carbônico e água, aqui ó, gás carbônico e água, em glicose e gás oxigênio. Beleza, champs? Então a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese é isso daqui. A fotossíntese vai obter essa energia a partir da luz. A quimiossíntese vai obter essa energia a partir de uma reação química. Beleza, champs? Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.